nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos, como todos já sabem, nos domingos aprendendo à luz da palavra, 2 dias antes da cruz, aqueles últimos 2 dias que o Senhor Jesus reservou antes de Ele chegar na cruz, com os acontecimentos mais importantes da Bíblia, como hoje vou te provar outra vez, e ensinamentos mais interessantes, mais importantes, mais ricos de toda a Bíblia. Boa. Nós estamos hoje na pregação 48, sem repetição alguma, obviamente. Nós já vimos a parábola das virgens, talentos. Vamos voltar nos talentos lá na frente, saber que são, tal, etc. E estamos vendo agora aqueles acontecimentos, quando Pedro negou, toda aquela trajetória. Semana passada, então, nós tivemos a negação de Pedro número 1. Para não ser repetitivo, lá no Facebook, Capeu e Sam Halawi, você entra no seu próprio celular, você já tem tudo aí. E hoje é a parte 2, a negação de Pedro. Hoje eu vou falar com você, você vai ver no final. Me dá não é à toa, me dá um rosa, cadê? Não tem microfone de macho nessa igreja. Agora caiu a ficha, liga esse. Eu também estou delicado demais hoje, não está legal. Então tá. Queridos, vimos semana passada que Pedro, para não ser repetitivo, falamos sobre roda de escarnecedores. Pedro esteve no lugar errado mesmo, exposto demais, por isso que negou Jesus mesmo. E aprendemos coisas fortes ali. Mas nós vimos que ele esteve em volta da fogueira. O que hoje nós vamos aprender é a respeito dessa fogueira aí e a oração. Deus já tinha dito, queridos, desde o princípio, em Ezequiel capítulo 20, versículos 47 e 48. Ezequiel, vamos lá. Ezequiel 20, 47 e 48. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Deus tinha prometido na sua palavra que virão dias que Ele liberaria um fogo espiritual celestial, oriundo do poder de Deus. Já começamos a entender que esse fogo que o Espírito Santo trouxe em Atos 2 e que está presente hoje na igreja, Deus tinha prometido que liberaria um fogo de uma ponta do mundo à outra, e todos que desejassem seriam tocados ali. Deus tinha dito também que o ser humano é um ramo, uma árvore, um ramo da árvore. Queridos, nós vamos ver agora então o gemido da oração, a agonia da oração. Literalmente, queridos, o Senhor Jesus, quando esteve batalhando ali antes da cruz, como todos nós conhecemos o cenário, que Ele lutou muito, que Ele sofreu, que Ele suou até gotas de sangue, etc. Uma das coisas que nós aprendemos em toda a Bíblia, só temos este quadro aqui para aprender o que estamos aprendendo agora, é que o Senhor vinha lutando porque Ele sabia que os seus inimigos estavam chegando, e não eram só os demônios, não, eram os seres humanos que Ele mesmo queria salvar, os seres humanos que Ele mesmo queria mudar suas vidas, porque Ele tinha pregado para esse povo, curado eles, etc, etc. São os mesmos que vão querer matá-lo. Então nós vemos Ele orando para Ele sair um dos sintomas tenro da oração. Enquanto Ele não estava pronto para aguentar o que Ele vai enfrentar na cruz, com o perdão de Deus por completo, Ele não parou de orar. Uma das coisas que a oração faz com a gente, queridos, nos lembra que Deus não nos chamou para sermos leões de chácara e raposas. Ele não nos enviou como raposas entre os seres humanos, Ele nos enviou como ovelhas. Depois que os seres humanos traem você como Jesus foi traído, pedem a tua morte, aqueles que você ajudou e deu a vida, depois que eles tentam destruir você sem razão alguma, nós temos tendência natural de terminar nossa vida e nosso chamado, etc., como raposas.
A oração resolve essa questão. Só nos 2 dias antes da cruz que encontramos esse episódio. Um Senhor Jesus que está em fel de morte, está em agonia. Ele não está com medo só do que ele vai sofrer, mas também da traição, que é a pior coisa. Mas nós vemos ele ali lutando, e a oração acalmando ele. Quando ele diz agora vamos, porque o inimigo se aproxima, nós vemos ele pronto. Se você não é uma pessoa de oração, o que fizeram com Jesus não vai dar certo com você. Porque o que fizeram com o Senhor Jesus fazem com a gente também. Mas a oração prepara a gente para aquilo que vem. As pessoas que são de oração também sofrem, choram, se decepcionam, mas eles na mesma hora já dão uma volta por cima. O Senhor Jesus conseguiu esse resultado. E parabéns para Ele. Porque quando aí vem até o inimigo, e Pedro vai lá, corta a orelha do inimigo, o Senhor Jesus vai lá, corta lá a orelha de volta. Ele estava pronto agora para dizer, perdoa-lhes o que fazem. Ele não estava insinuando palavras bonitinhas, não. Quando ele diz perdoa-lhes o que fazem, ele está falando de verdade. Porque no céu não tem brincadeira, não tem faz de conta. Senhor, Pai, isso que estão fazendo agora comigo, não exista no teu diário, no teu noticiário aí. Não exista. Estão perdoados. Ele conseguiu. A oração faz isso. Eu tenho um chamado de Deus, para eu não chegar daqui a um ano como uma raposa entre outras raposas. Porque o Senhor Jesus nos enviou como ovelhas entre lobos. Eles têm que ser os lobos, não a gente. E a oração resolve isto. Outra questão que aconteceu nos 2 dias ali no episódio antes da cruz. Lucas 22, nós temos visto Lucas 22 na semana passada. Vamos ler versículo 39 a 46. Lucas 22, a partir do 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Queridos, no versículo 40 e no versículo 46 o Senhor repete a mesma frase. Nós vamos começar a ver uma coisa que não vimos em toda a Bíblia. Não achamos, a não ser aqui: a agonia e o gemido da oração. Então o Senhor Jesus agora, Ele está orando intensamente, em pavor, porque Ele ali está enfrentando a situação como ser humano natural. E ali de repente Ele fala para os discípulos: eu estou orando à distância de uma jogada de pedra, alguns metros. Então eles têm acesso a Ele, mas Ele está do outro lado. Orem vocês aqui para não cair em tentação. Orem para vocês suportarem o que vai vir. E eu estou ali. Ele ora. Enquanto ele está orando, gemendo, um anjo aparece. Você quer mais do que isso? Um anjo aparecer, te confortar, te falar do que está por vir. Mas você vê que o anjo lhe aparece no versículo, e ele em seguida diz o que? No versículo 43 o anjo confortava. No 44, em agonia orava intensamente, e o sangue cai do rosto. Como pode? Normalmente deveríamos imaginar a cena, se a gente não lê detalhadamente, que depois que ele suou sangue, aí o anjo o confortou e ele falou: opa, que bom, glória a Deus, então está tudo resolvido. Não. Ele fala para eles: orem, eu estou orando aqui, a coisa não está fácil, nem para mim. Em seguida ele diz: Pai, na história da eternidade, pela primeira vez tem rota de colisão. O Senhor quer uma coisa, eu quero outra. Nunca existiu isso. Porque agora ele está experimentando a morte como homem. E ele diz: mas seja feita a tua vontade e não a minha, porque a minha já é diferente da tua.
E se o Senhor puder mudar de ideia, eu gostaria. Olha que ponto, não tem insinuações aqui. Aí o anjo o conforta. Aí que ele entra em mais agonia. Queridos, que é esse sangue que cai? O gemido da oração é assim. É diferente de toda oração que você ora e sente o conforto. Está resolvido, eu vou em paz. Tem situação na nossa vida, e na vida do Senhor Jesus foi isso, em que nós oramos, Deus manda o anjo nos confortar, manda a palavra para nos confortar, manda uma visão, levanta um profeta, ministra a gente no particular, mas a gente sai dessa situação e continua vendo o problema se agravar mais ainda, e os demônios formando pressão ainda. Então você não vê ele saindo pelas igrejas. Gente, eu vi um anjo, deixa eu contar como ele é. O que ele me falou? Ele não saiu do posto, não se distraiu, ele voltou na oração. Tem gente que não faz isso. Eu orei, Deus me ministrou, senti a presença, o anjo de Deus apareceu aqui e falou, e a minha vida só piorou depois disso. Eu acho que eu não oro mais. Já estou vendo que a oração não tem efeito. Por isso que tem muita gente frustrada na oração, porque não lê os 2 dias antes da cruz, mesmo vendo o anjo que está aqui, o inferno ainda formando pressão, e ainda o Senhor Jesus tem que orar mais intensamente. Queridos, quantas situações tivemos aqui. Deus levanta a palavra profética, Deus traz a palavra do púlpito dizendo, vocês não têm noção o que eu vou fazer com vocês, mas você volta para a tua vida e parece que a coisa agravou, a pressão aumentou, e se você leu 2 dias antes da cruz, você vai dizer, mas o meu Senhor Jesus não desistiu, ele continuava orando. Agora eu te pergunto, quem é que tem razão? A crise que ele estava enfrentando, o que os demônios estavam espremendo, o que o anjo que o confortava lhe dizia? Qual dos dois tinha razão? Como que a história terminou? Ele triunfou, os inimigos debaixo dos seus pés, a agonia já desapareceu, está sentado na cadeira que Deus lhe prometeu. A agonia da oração pode fazer parte da minha, da tua vida, esse gemido. Pai, o Senhor fala, o Senhor levanta profetas, o Senhor traz o pastor fora de hora na minha casa para ministrar, e nada muda. Deus diz, continue a orar mais intensamente. Pai, o Senhor falou que tinha agora, além de 2, mais 2 anjos na minha casa. Olha como está pior. Orem mais intensamente, porque o fogo vai chegar, o milagre vai acontecer, a ressurreição vai acontecer, e tudo que Deus está te falando, o anjo está falando, é o que vai acontecer. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Ponto muito importante aqui, porque o Senhor Jesus estava apavorado. Por quê? Mateus 26, ainda falando do mesmo episódio, mas no livro de Mateus, com uma ótica um pouco diferente, como Mateus viu, o Espírito Santo inspirou ele. Temos 2 versículos aqui, 37 e 38. Mateus 26, 37 e 38. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Até o que? A morte. Continua. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha, estou enfrentando uma situação na minha vida que não dá nem para compartilhar. O que eu tinha falado, com vocês, eu já falei. Estou numa situação que não sei mais nem o que dizer. Porque a única solução que eu estou vendo agora é a morte na minha frente. É o pavor, é o terror. Por que que o Senhor Jesus, que desde que ele nasce, ele fala, mas eu nasci para ir para a cruz? Desde que ele nasceu, não. Ele foi crescendo. O Senhor Jesus veio como homem natural, como criança, menino. Deveria brincar de bolinha de gude, de esconde-esconde. Uma criança normal. Deus falou que ia ser repreendido com vara de pai e de mãe, vai ser corrigido até que aprenda. Então ele teria que errar na infância para aprender. Deus falou isso mesmo. Inclusive Deus deixou claro em Lucas capítulo 2, versículo 52, que ele seria um menino natural e teria que ir crescendo. Você vai entender um raciocínio hoje, por que teu Senhor estava nessa agonia. Vamos lá. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria,
estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então o Senhor Jesus não nasceu como Deus na terra que sabe tudo. Ele era uma criança. À medida que ele foi crescendo nas sagradas letras, na experiência com o Espírito Santo que foi guiando ele, ele foi entendendo até que um dia ele se tornou, todo mundo diga, 100% espiritual. Em toda a Bíblia, nem nós aqui, nenhum ser humano atingiu o grau que o Senhor Jesus atingiu. Uma vida só de busca, de jejum, de aprimoramento no reino. Ficou 100% natural. Então ele agora está com todo o telão aberto. Então agora ele consegue ver que ele era de Deus, veio de Deus como Deus. Agora ele está vendo tudo. Foi aí que começou o ministério dele. E aí então, agora ele sabe, ele começa a falar como Deus é para as pessoas. E ele agora se torna tão espiritual, 100% espírito. O corpo natural dele se tornou 100% espírito. Me dá provas. Diz que pegaram o Senhor Jesus assim, uma multidão grande, para jogar ele lá de cima. Diz que enquanto eles estão todos segurando ele, ele sumiu. E ninguém achava ele. Podia se tornar espírito. Com esse corpo natural dele, ele podia andar em cima das águas. Ele andou no meio do vento contrário, no ar. Então agora ele está com um corpo 100% espiritual. E pasme, não há limite para o que ele pode ver. Ninguém podia prever com tantos detalhes a própria morte e a própria vida dele próprio, como Jesus preveu. O Senhor Jesus agora, para você ter uma ideia, ele acerta, ele dá uma previsão que não falha em nenhum segundo, não é por minuto. Eu vou te mostrar a que nível ele tinha chegado quando ele estava indo para a cruz. Em Mateus capítulo 21, versículos 2 e 7. Veja a precisão. Você nunca na tua vida vai encontrar um profeta que te fale assim, com esses detalhes, com horário, com sincronismo de fatos. Veja isso. Mateus 21, 2. Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes. Está vendo a precisão? Mas essa que eu vou te mostrar é mais forte ainda. Essa é impossível. Impossível. O Senhor tinha conseguido isso. Mateus 14, versículos 13 a 16. Ele agora podia prever o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2, daqui a 1 hora, 2. Veja, estou te dando provas infalíveis do nível que ele tinha alcançado de ver tudo pela frente. Mateus 14, 13 a 16. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram da Isso cidade. eu falei Mateus, não é? É Marcos. Por isso que errar é humano. Se eu fosse 100% espírito, eu não teria esses errinhos. Marcos 14, de 13 a 16. Marcos 14, 13. Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Olha o que ele disse. Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Olha o sincronismo do horário. Quando vocês estiverem chegando, ele vai ser trazido. Olha que previsão. Continua. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eu já sei que ele vai ceder para vocês. Continua. 15. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, achando tudo como esse homem natural, em corpo humano, que tem necessidade de dormir, tomar banho, água, comida, ele fala, tudo arrisca. Olha o grau que ele tinha atingido quando ele foi para a cruz. Ninguém, nenhum ser humano podia prever com tanta ênfase a própria morte. Ele mesmo fala em João capítulo 10, versículo 18:
Você não está lidando com um ser normal que chegou na cruz. Ele tinha alcançado um nível que ninguém alcançou até agora. E agora ele está consciente de tudo. Ele agora sabe de tudo. João 10:18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Agora ele já sabe quem é o pai dele, de onde ele veio, o que ele está fazendo na terra, como é que vai ser a coisa. E ele estava 100% consciente em que guerra estava entrando. Eu li de relance semana passada, propositadamente, para você não parar nesse versículo. Mas agora eu quero lê-lo, quero que você leia Lucas 22:53. O Senhor Jesus, eu estou consciente do tamanho da guerra que eu estou enfrentando agora, que eu estou entrando. Leia. Lucas 22:53. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Perdão, 23. Esse também é bom, pastor. Se você fosse 100% espiritual, rapaz, nós não espiritual. estávamos vivendo isso. É verdade, agora. pastor. É para ler de novo, não é para parar. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então ele diz: agora eu estou entregue na mão de vocês, humanos servos do diabo, e na mão do inferno inteiro. O Senhor Jesus sabia tanto que ele falava assim para os discípulos: eu conheço o que está no coração de cada um de vocês. Eu escolhi vocês porque agora eu conheço, eu sei o que vai ser de cada um. Nunca ninguém chegou a esse nível, Jesus chegou. Mas aqui começamos a entender o gemido da oração. Mas você vê na Bíblia todos os porquês. O Senhor Jesus nunca deu um porquê a respeito dele. Pai, por que está acontecendo isso comigo? Porque não me ajuda? Porque não. Os porquês que ele usou na Bíblia, para os outros. Se eu sou mestre, porque não me obedecem? Por que me experimentam hipócritas? O porquê é sempre para os outros. Porque vocês não têm fé? Nunca para ele. Mas quando ele chega na cruz, ele não vê mais nada. Começam os porquês dele. O gemido da oração é quando você não sabe do futuro incerto. Eu estou orando, mas eu não sei o que vai acontecer. Pela primeira vez você começa a ver o Senhor Jesus dizendo: Pai, por que o Senhor passou de mim? Nunca teve isso. Nunca teve entre filho e pai o porquê. Isso não existiu. Não há crise. Agora o Senhor Jesus começa a usar os porquês para Ele próprio. Mas eu quero que leiam Marcos 15:34. Marcos 15:34. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora você tem um Senhor Jesus dizendo: Pai, porém seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível, passa de mim o cálice. Se possível, eu não sei mais dos resultados daqui por diante. Não sei se possível, mas é possível, não é? Ele agora está... Ele não chegou na cruz com tudo que tinha conquistado no mundo espiritual. Ele estava vivendo um incerto como ser humano. O anjo conforta, mas eu ainda não sei o que vai ser de mim. Porque se você sabe o que vai ser de você amanhã às 4 da tarde, não existe oração a ponto de derramar sangue no chão. Não existe gemido de oração. O Senhor Jesus está vivendo o gemido de oração, porque a partir de agora a tela está fechada e Ele está lidando com o incerto. Queridos, é o que nós vivemos. Se você acha que Ele também não pagou esse preço na terra por nós, você está enganado. O Senhor Jesus pagou, a Bíblia diz, todo o preço, para que nós fôssemos libertos. Amém. Ele pagou esse preço também. Totalmente incerto. O anjo está me confortando, mas eu estou me sentindo pior. Eu estou em agonia pior. O anjo está me confortando, até o suor saiu sangue.
Queridos, por que nós estamos antes de chegar na fogueira, que é o que me interessa hoje? Por que, pastor, você está enfatizando esses detalhes da oração para a gente? Porque mesmo que o anjo o confortava, diz que ele orava intensamente, porque Jesus sabia o poder que a oração tem para Deus resolver a nossa vida. Mais você ora, mais para você Deus se torna real. Menos você ora, mais Deus se torna um mito. Mais você ora, mais a presença de Deus como paizinho, Abba Pai, fica nítida para você, e você é consolado. Porque Jesus, quando terminou todo o episódio da oração, ele falou: agora podemos ir, agora estou pronto. Queridos, se nós não somos igreja de oração, para nós Deus nunca vai ser nítido, e o consolo de Deus nunca vai ser real e patente. O Senhor Jesus sabia que a oração estava trazendo o consolo do Papai do céu, porque Ele sabia o poder que tem quando se ora. Por isso que Casa Firme não é igreja de acomodados, é igreja que ora. Dá um glória a Deus bem forte aqui. Aplaude o teu Deus, aplaude. Dentro de um hospital americano, não vou dar nomes, detalhes, porque nada interessa, 90% dos cientistas da saúde física humana estiveram lá, fizeram um evento deles lá. 90% assinaram, carimbaram, que chegaram à conclusão que todas as doenças começam no estresse gerado pela ansiedade. É quando você está vivendo um incerto, porque só fica em estresse, ansiedade, que não sabe do amanhã mesmo, do futuro incerto. Eles descobriram isso quase 10 anos, 9 anos atrás. Na tua Bíblia, o Senhor Jesus já falou assim em Filipenses 4, versículo 6. É por isso que Ele falou isso, porque Ele viveu essa agonia na cruz, e Ele sentiu na pele o que você sente na terra. Ele não foi para a cruz com a vida fácil. Por isso que Ele fala em Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então Ele dá o remédio. Se você não quer cair na aflição que destrói o mundo, na ansiedade e no estresse, confie em mim. Todo mundo diga: pela oração. Então Ele não se contradiz, Ele não entra em rota de colisão com Ele próprio. Ele, na agonia dele, na ansiedade dele, no estresse, a ponto de romper as veias. Imagina como o coração não estava batendo naquela hora. Para romper veias, Ele diz: faça o que eu fiz na cruz, nem que seja orando com agonia. Pode ter alguém entre nós hoje tendo que orar com agonia sobre as questões da sua vida. O Senhor Jesus diz: faça. Não caia no estresse, não caia na ansiedade, não fique doente, porque a solução não vem por você começar a fumar às escondidas, a beber às escondidas, a blasfemar, porque fumando e bebendo o filho não vai ser curado, o demônio não vai sair de dentro de casa, não vai resolver absolutamente nada. Parte para a oração, que Deus resolveu com Jesus, vai resolver com você. Aplaude mesmo agora. Fumar e beber às escondidas não vai te dar o emprego que você precisa. A oração vai dar. Nós vamos orar aqui e Deus vai entregar. Fumar e beber à escondida não traz teu filho de volta em casa, mas a oração na urna vai trazer. Dá uma assobiada para Jesus e dá glória a Deus. Filipenses 1:28 diz assim: para o mundo é ansiedade e estresse o problemão, mas para vocês em Deus a questão está resolvida. É o que diz aqui. Filipenses 1:28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Jesus está dizendo: eu resolvi a questão, vocês podem resolver. Continua. Pois o que é para eles prova evidente de perdição. O mundo está desesperado, está no estresse, está agoniado, quase suando gotas de sangue. Para eles é assim. Mas continua.
é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Você tendo Deus na tua vida, vai ser salvo. Leia de novo o versículo. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Dá glória a Deus, igreja. Queridos, não é à toa que o Senhor nos pediu mesmo para permanecer na sua paz, tranquilidade. Ele pediu. Ele está dizendo: eu resolvi a questão em corpo humano, no desconhecido. Por isso que ele diz em João 16:33, ele pediu. Ele falou: eu estou segurando a bronca com você. Leia. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Todo mundo diga paz, no meu Senhor Jesus. Outra vez, paz no meu Senhor Jesus. Continua. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu, orando naquela cruz, venci a parada. João 14:27. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diga amém a isso. O Senhor está dizendo: eu estou tirando o remédio. Nem que seja orando com agonia. Nós, você e o teu rei Jesus, nós vamos resolver todas as questões. Não precisa ler Mateus 7, ele diz: você ora, você bate, você clama, você vai ser atendido. Porque o Pai quer te dar as melhores coisas. Vamos para finalizações. O Senhor Jesus, leia João 13:36-38. Tinha advertido, antes dos 2 dias da cruz, ele já tinha advertido Pedro. Leia. João 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Olha, antes dos 2 dias da cruz, Jesus já tinha dito para Pedro: você vai me negar 3 vezes. Agora você vê o melhor amigo que o Senhor Jesus tinha. Estou dizendo frase que eu não disse semana passada. O melhor amigo que o Senhor Jesus tinha, esse é quem vai traí-lo. Quando o anjo dizei aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou, ele chama os outros de discípulos, e a Pedro de meu amigão pelo nome. É esse Pedro que traiu Jesus. Qual foi a causa? A Bíblia nos ensina que oração diz que uma língua pode inflamar uma floresta. Uma língua acende fogo em pessoas. Eu pregando pelo Espírito Santo, fogo de Deus começa a queimar em você. Jesus falando, o fogo de Deus queimava nos discípulos indo a Emaús. Agora a fogueira, todo Deus exigia a sua fogueira. Todos os deuses. O nosso Pai do céu, ele foi quem começou essa ideia no tabernáculo. Falou: eu sempre quero uma fogueira na entrada. Então todo demônio que quer dar uma de Deus, ele exige a fogueira dele. Em todas as religiões tem uma lá, para dizer: o meu fogo que arde em gravetos que são seres humanos está aqui, e quem se aquece com ela é dos meus. E normalmente a fogueira sempre tem que ser acendida pela autoridade máxima que está no local presente. Se é no templo, tem que ser o sumo sacerdote. Se é no vilarejo, o patriarca. Se é numa casa, o pai da família. Essa honra é dele, de acender o primeiro fósforo. Queridos, qual fogueira que o Senhor Jesus acendeu para os discípulos quando ressuscitou? Vocês lembram? Ele acendeu uma fogueira para eles.
falou: traga um peixe aqui que nós vamos comer. A fogueira eu já fiz. É a fogueira do perdão, da comunhão. Estamos juntos outra vez. Qual fogueira Pedro foi se aquecer? Você já está me entendendo. Deixa eu te falar algo sobre fogueira de demônios. Paulo aterriza numa ilha, e lá eles adoravam a cobra. Diz, leia isso em Atos capítulo 28, versículos 2 a 5. Agora nós estamos começando a entender essa fogueira, aonde Pedro foi parar. A questão não foi tão simples assim. E nós vamos terminar a pregação falando da fogueira de Pedro. Atos, vamos lá. Atos 28, 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, Com carinho, com amor. porque acendendo uma fogueira, Quem que acendeu a fogueira mesmo? Foram os bárbaros. Eles que acenderam, não foi Paulo, mas foi para honrar Paulo. Continua. acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Então, quando os bárbaros acenderam a fogueira deles e a cobra estava lá, que é o Deus deles, estava quietinha, calminha, não afeta, não tem problema nenhum, está tudo como deveria ser. Essa fogueira é minha e eu estou no meio. Aí Paulo pega gravetos de Paulo e ele joga naquilo. Essa fogueira não é mais dos bárbaros, agora é de Paulo. O diabo, a cobra, o réptil sai lá para o confronto com Paulo. Onde nós vamos ter que ganhar aqui. Se eu mato você, a fogueira é minha. Paulo diz: não, o meu fogo é maior que o teu. Lembra da experiência do Egito, Moisés? A cobra nossa é mais forte. Meu fogo é maior que o teu. Ele pega a cobra com a mão pendurada. Ela estava tão endemoniada, possessa, que queimando não soltava ele. Então ele pôs em cima da fogueira, que agora é de Paulo, porque agora se incomodou. E o fogo de Paulo matou a cobra. E aquela fogueira de Paulo é o que trouxe a salvação na ilha inteira. Dá glória a Deus por isso. Agora, para se esquentar, Pedro foi se aquecer em qual fogueira? Aquela fogueira era dos escarnecedores que odiavam a Jesus Cristo. Aquela fogueira não foi feita para honrar Paulo, Pedro. Foi feita por escarnecedores. E o fogo que está ardendo ali é o fogo do ódio. Morte para Jesus, morte para o cristianismo, morte para os evangélicos. E Pedro foi e sentou lá. A cobra que saiu daquela fogueira matou Pedro. Jesus tinha falado: o diabo é a cobra. Matou Pedro. Pedro negou Jesus. E toda aquela história que pregamos semana passada. Mas glória a Deus pela vida de Pedro. O importante não é reparar na queda, não. Ele agora foi restaurado. Qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Acendeu a sua fogueira. Juntou a ele pela oração 120 almas. E começou a vida de oração. Agora é a fogueira de Pedro. Não é mais dos escarnecedores. Agora é a fogueira de Pedro. E quem chega nela, todos se queimarão com fogo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu com fogo nos gravetos, dizendo: essa fogueira é tua. Por quê? Porque Jesus falou assim: quando você se converter, Pedro, depois de ter me abandonado, ajunte os teus irmãos, faça fogueira para mim. Hoje nós estamos vivendo a fogueira da casa firme pelo Espírito Santo. E os gravetos estão ardendo. Não é fogueira de demônios. Quando nós oramos, tem uma fogueira aqui. Vira, mexe, alguém diz: pastor, estou vendo fogo. Lógico que você está vendo. Óbvio que você está vendo. É a fogueira da casa firme. Os gravetos estão tudo aqui. Os nomes estão ali. Então, queridos, o que nós hoje tomamos de Deus, nem vou pedir, eu mesmo quero ler essa referência. Lucas 24, 49. E o Senhor Jesus tinha falado assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai.
Permanecei, pois, na cidade, eu acrescento em volta da fogueira da oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Vocês acham que como que vai terminar a nossa vida aqui, orando nessa fogueira aqui, ó, do Espírito Santo? Como é que vocês acham? Se a de Paulo salvou uma ilha, o que você acha disso aqui? Quantos creem que vai vir fogo do Espírito Santo nesse lugar? Quantos creem que vai ver o avivamento, o fogo do avivamento? Aplaude a Deus, aplaude. Aplaude. Não importa se você hoje está orando na colheita da oração ou na agonia da oração, mas uma coisa é importante: mantenha teu nome lá e não pare de orar. Continue o fogo a arder aqui. O fogo com Pedro ficou ardendo ali, até que o Espírito veio. Tudo se fez novo. E a fogueira de Pedro foi levada pelo Oriente Médio inteiro. E gente foi batizada com o Espírito Santo no Oriente Médio inteiro. Ali Deus tinha dito: derramarei do meu Espírito. Por que ele falava do? Porque ele estava falando de uma porção da terra, porque eles não sabiam que tinha gente que vivia lá para as Américas. Eles não sabiam. Eles achavam que o mundo acabava. Então ele falava que terminava só na Ásia. Então ele falava: eu vou derramar do meu Espírito. Mas nos últimos dias Deus sabia que o mundo estaria conectado. Ele diz: vou derramar o meu Espírito. O que vai vir aqui, queridos, é um fogo que vai alastrar no mundo inteiro. Então por isso que eu li no início o versículo que Deus falou: eu vou acender um fogo que vai queimar todos os rostos e não se apagará, e todos saberão que eu acendi. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Quantos querem ter vida de oração de verdade? Levante a tua mão. Diga comigo assim, fecha os seus olhos, diga: Espírito Santo, eu faço parte integral desta fogueira. Peço perdão se de alguma forma tenho negado o fogo santo, se tenho deixado a fogueira dos escarnecedores me contaminar, apagar a chama. Eu peço perdão. A partir de agora tomei a minha decisão. Eu sou homem de oração, mulher de oração, conectado contigo, Espírito Santo. Última frase, igreja, enche o pulmão e diga: caia fogo de Deus neste lugar, nesta fogueira. Nós e as nossas famílias seremos transformados, nossas vidas, nossos recursos, porque o fogo está chegando neste lugar. Aplaude, fica de pé e canta o louvor com a pastora. Canta do início. Aleluia, aleluia. Eu vim aqui pros teus braços de amor. Teu amor me envolve. Este lugar derramando teu amor me envolve. Aleluia. A atmosfera mudando está, teu Espírito está aqui. É evidente o teu mover, teu Espírito está. Chame esse fogo. A atmosfera mudando está, teu Espírito está aqui. É evidente o teu mover, teu Espírito está aqui. Enche este
que o Senhor prometeu, ó Espírito Deus. Santo, Acende, Senhor, acende. Acende, Senhor, acende esta fogueira. Acende os gravetos deste lugar. Temos sede do teu poder. Não temos medo do desconhecido, porque a nossa vida já está nas mãos do Pai. Reveste-nos. Cante isso, igreja, cante.